Preciso te atualizar também sobre o Vasco. Tenho a chance de um pacotão de reforços nessa última semana da janela de transferências. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like e se inscreverem no canal, apertando o botão vermelho de inscreva-se e ativando todas as notificações, assim vocês são avisados toda vez que pintar vídeo novo ou live. Combinado? Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e o pacotão Cruz Maltino. O Vasco pretende usar essa última semana de janela doméstica de contratações para se reforçar e pintaram nas últimas horas, ao longo da quinta-feira, 3 nomes. O primeiro deles, o volante Hugo Moura, que pertence ao Atlético Paranaense. O segundo, Eric Ramírez, também volante do Red Bull Bragantino. O terceiro, o atacante Eric Pulga, do Ceará. Quero começar falando sobre o Hugo Moura, informação divulgada pelo Hassan Neto, jornalista da Band no Paraná. Proposta do Vasco giraria na casa dos 2 milhões de euros ao Atlético Paranaense, ainda sem uma resposta. O Grêmio recentemente já havia tentado a contratação do Hugo Moura e o Furacão não quis fazer negócio. Sobre o Ramírez, jogador que tem alternado entre a condição de titular e reserva no Red Bull Bragantino, o time de Bragança precisa vender jogadores até para bater sua meta orçamentária. Resta saber se o Vasco vai ter capacidade financeira para fazer investimento. Não costuma ser fácil contratar atletas do time de Bragança. Para completar, sobre o Eric Pulga, o grande destaque do Ceará e um dos principais jogadores do futebol nordestino nessa temporada, atleta contratado junto ao Ferroviário por R$600 mil, valor que equivaleu a 40% dos direitos. O moleque tá deitando e rolando, marcando muito gol e dando assistência também. E é uma curiosidade, o Eric Pulga é torcedor declarado do Ceará, diz estar realizando um sonho quando veste a camisa do vovô. Só para completar sobre o Vasco, especulações de que em 2025 um novo fornecedor de material esportivo estará cuidando da camisa do Vasco. Hoje a favorita seria a Puma. Daqui a pouco a gente vai contar quem é esse jogador que era do Flamengo e pode estar negociando com o Vasco da Gama. Mas antes, falar do Vascão. Depois de 28 dias se preparando, o Vasco vai ter um caldeirão lotado para encarar o Grêmio na sua estreia pelo Brasileiro. Como eu falei, caldeirão, esse jogo em São Januário. Cadê? O caldeirão promete ferver para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. A torcida Cruz Maltina esgotou os ingressos para a partida contra o Grêmio, no domingo às 4 horas da tarde em São Januário. Ao todo, o elenco teve 28 dias de preparação após a eliminação na semifinal do Carioca. Foram 3 jogos-treinos vencidos e a expectativa da comissão de Ramon Dias é uma evolução técnica na equipe. O principal desfalque para esse jogo será do francês Payet. Ele lesionou o joelho e só deve retornar na 5ª rodada do Brasileirão. Galdames voltou a treinar com o elenco e pode ser uma das novidades no time. O Vasco está de volta oficialmente, na expectativa para, enfim, dar alegrias ao torcedor nessa temporada. Pedrosa, que jogador é esse negociando com o Vasco da Gama que já jogou no Flamengo? Drone Venedrosa, a gente está falando aqui do Hugo Moura, jogador de 26 anos, revelado pelo Flamengo, pertence ao Atlético Paranaense até junho de 2026. É um atleta que o Vasco fez uma proposta de 1,8 milhões de euros e aí a gente já vai aqui para a opinião. Eu não acredito que o Vasco deva fazer esse investimento. Eu entendo o Hugo Moura como jogador comum. Não, é opinião sua? É a minha isso? opinião. Tá. Eu entendo o Hugo Moura como jogador comum, onde ele não vai resolver nenhum tipo de problema do Vasco da Gama nessa temporada. Para contratar o Hugo Moura e apenas o Hugo Moura, é melhor você ficar com quem está aqui. Se o Hugo Moura chega numa situação de peso e contrapeso, você traz uma grande contratação e o Hugo Moura junto para poder compor o elenco, e eu entendo a necessidade do elenco, porque desde a primeira partida do Vasco em 2024, o Vasco, junto com o Ramon Dias e o Emiliano Dias, eles clamam, eles pedem um primeiro volante. Só que a atuação do diretor de futebol, Alexandre Matos, nas 3, 4 primeiros meses de janela inicial foi vergonhosa. E por isso que o Vasco está tendo que correr atrás. Inclusive, para vocês terem uma noção, o Vasco foi atrás do Matheus Fernandes do Red Bull Bragantino, Red Bull não libera. O Vasco foi atrás do João Schmidt, do Santos, que é um destaque aí, o Santos não libera. Então o Vasco está tentando, como tentou, por exemplo, o Marlon e tentou também o Martínez. Mas, dentro dessa restrição da janela doméstica, o Vasco não tem outra opção. Porém, eu vou falar aqui novamente, para trazer o Hugo, é melhor ficar com quem está aqui. E principalmente para gastar mais de 10 milhões de reais em um atleta que não vai resolver os problemas do Vasco, eu, Lucas Pedrosa, não traria. E quem tem hoje? Zé Gabriel? Zé Gabriel, Esforza. O Hugo é primeiro volante. Primeiro volante.
Zé Gabriel, Esforço, Galdames é segundo, mas o Matheus Carvalho pode fazer aquela função ali também, e esses são os 3 principais jogadores do Vasco. Até pensando no jogo de domingo, o Zé Gabriel ele não está 100%. Então a gente pode ter um Esforza e o Matheus Carvalho fazendo esse meio campo do Vasco da Gama ali. A necessidade do primeiro volante, Fernanda, ela é clara, ela é cristalina. Eu não sei se vocês lembram que o Ramon Dias colocou o Pumita de primeiro volante numa eventual possibilidade ali no primeiro jogo da temporada. Aquilo ali era um recado. Tentou-se o Coedjar, tentou-se outros jogadores, só que, repito, o problema do Vasco não é só na janela doméstica, não é só a diretoria atual. O problema do Vasco é que o Vasco gastou mais de 100 milhões de reais e não trouxe a posição que o treinador está pedindo há meses. Então, assim, é um trabalho muito incompetente que foi feito pelo Alexandre Matos e que agora o Vasco se vê restrito e faz esses desesperos. Só que, antes do desespero, tem que ter o raciocínio. Eu não vejo o Hugo Moura como um cara para resolver os problemas do Vasco. Quem tinha para falar isso, o patrocínio? Pedrosa? Tem o patrocínio? Tem também. Tem 2 situações que a gente pode adiantar aqui. Primeiro, que o Vasco está negociando o patrocinador Master e até o início do Campeonato Brasileiro deve anunciar cerca de 45 milhões. Ainda não sei exatamente o nome da empresa, mas a Betano, por exemplo, é uma das que estão concorrendo aí, é o nome mais forte. E o outro ponto é São Januário e Crefisa. O presidente Pedrinho ele vem negociando os name rights, que é trocar o nome do estádio para colocar junto com o São Januário e Crefisa, não sei o nome exato ainda, mas esse negócio está acontecendo, um valor que gira em torno aí de 300 milhões de reais, porém esse valor não está fixado, até porque o Vasco, na figura do Pedrinho, o presidente, junto à Crefisa, ainda estão esperando o andamento da proposta da Câmara, de reforma e tudo mais. Então, quando essa proposta ela for mais cristalina, aí a gente traz aqui mais informações. Mas que a negociação existe para que a Crefisa coloque os name rights em São Januário, existe sim. Muito bem. Então tá aí, minha rapaziada vascaína. O Vasco segue aí buscando um volante aí, né? Um jogador que atua como primeiro volante. Surge aí mais alguns nomes, né? E algumas coisas aí de negociações do Vasco só mostra como o clube tá perdido, né? Como a 777 deixou o Vasco perdido, né? Com isso tudo. Alexandre Matos veio como diretor executivo, badalado, né? Porque ganhou grandes coisas por onde passou. Chegou no Vasco, não fez o que se era esperado. Ramon Dias vem pedindo um bom tempo já um jogador para atuar como primeiro volante. Já passou diversos nomes aí já interessados para o Vasco contratar. E houveram demora de resposta da 777, não enviou representantes para ir atrás dos jogadores, né, falou que era muito caro, sempre teve uma desculpa ou outra para não trazer jogadores, né. Os que trouxeram não foi o que era pedido pelo Ramon Dias, né. Teve até uns tempos atrás em que Ramon Dias e Alexandre Matos chegavam a um acordo para negociar com o jogador, enviava para 777 e a resposta não chegava e outro clube acabava levando o jogador. E agora o Vasco perdeu a oportunidade de contratar Emmanuel Martínez, né? Tá insistindo o tempo todo em Marlon Freitas, que eu não vejo um grande futebol no jogador para gastar o que o Vasco quer gastar para trazer ele. Agora aparece aí o Hugo Moura do Atlético Paranaense. O Vasco também quer gastar um grande valor, como diz aí o Pedrosa, né? Se for para gastar o que quer gastar no Hugo Moura, é melhor não fazer essa contratação e ficar com o que tem, né? Já que é para ser assim, fica com o que tem mesmo. Porque contratar por contratar, só para querer fazer agrado do torcedor, né? Ou para dizer que está contratando, dá um tiro no próprio pé, né? O Vasco precisa se reforçar sério para poder disputar alguma coisa, para brigar na parte de cima do campeonato, né? Porque no momento agora a gente não vê uma grande força no Vasco para brigar lá em cima, né? A gente só fica ali pensando de meio de tabela para baixo, brigar por zona de rebaixamento, né? E que não é isso que nenhum torcedor do Vasco quer ouvir, mas infelizmente, do modo que a 777 está trabalhando, a gente não vê outra saída, né? A não ser o Vasco brigar mais uma vez na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, né? Então, deixa aí sua opinião para esses jogadores aí que o Vasco está interessado, lembrando que é só até o dia 19 de abril, hein? Essa janela doméstica só vai até o dia 19,
né? Então o Vasco tem aí 7 dias, né, para correr atrás aí de buscar um jogador para atuar como primeiro volante na equipe. Então deixa aí nos seus comentários, ative a notificação do canal também para estar sempre recebendo nossos vídeos em primeira mão. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Vamos aí rumo aos 20 mil inscritos aí pro canal do Vasco. E também dá aquela compartilhada, né, para chegar mais vascaíno aí cada vez mais para ver nossos vídeos e seguir junto aí com a gente. Valeu?